Muito boa tarde, sexta-feira, 26 de dezembro, passou a ceia de Natal, todo mundo bem alimentado, todo mundo de barriga cheia. Então agora falar de futebol, preliminar, a imagem e o som do futebol aqui ao vivo no canal do REC. Ao vivo não, né, gente? Vamos lá. Estamos correndo esse risco. Se não estiver 100% atualizado, é por conta disso. É uma sexta-feira para todos os nossos espectadores. Calhau Dornelles, Léo, André, Bernardo Burtê. Vamos lá falar sobre futebol. Esse ano que não foi exatamente ideal para a dupla Grenal, convenhamos, longe disso. Ano complicado para o Inter, né, André? Complicado, muito complicado. A gente não imaginou no início do ano que passaríamos uma última rodada do jeito que passamos, né? Teste para cardíaco, né, Léo? Mas enfim, como todo torcedor colorado, já estamos na expectativa de um bom ano, né? Contando que a contratação do Pesolano venha a ser algo melhor do que a própria contratação do Tite, ao meu ver. Eu acho que o Internacional teve um pouco mais de sorte em o Tite não ter aceito, ou já está apalavreado com o Cruzeiro. Acho que nós precisávamos de um treinador com vontade de vencer, com fome, como se diz, né? Alguém que busca um lugar ao sol, que gosta de trabalhar com jogadores mais novos, né? Que tem um sistema de jogo que não é tão reativo como alguns sistemas que foram usados em algum tempo, e que comece o ano com um sistema de trabalho que os jogadores tenham a compreensão de que deem mais daquilo que foi dado em termos de doação e de transpiração para o próprio clube, né? E o Grêmio também com treinador estrangeiro, segundo ano consecutivo começando com técnico estrangeiro, pela primeira vez a dupla Grenal com 2 técnicos de fora do Brasil na história de forma concomitante. Calhau Dornelles, expectativa? A expectativa é muito alta, né? Nesse novo momento do Grêmio também, nesse novo momento da instituição acima de tudo, com uma nova gestão, trazendo novamente o torcedor a acreditar neste projeto e tendo o Luiz Castro, que para mim é um grande acerto. O primeiro momento de uma nova gestão, tu precisa retomar a autoestima do torcedor. E eu vejo que o torcedor do Grêmio, ele não tinha esta confiança da gestão Alberto Guerra, então o timing ele foi perfeito dessa mudança, dessa transição, e já como primeiro ato, aquilo que a torcida estava esperando. Romper o trabalho do Mano Menezes, que foi um trabalho para salvar o Grêmio em 2025, mas o Grêmio precisa mais. O Grêmio gasta um valor para ter um resultado esportivo melhor, nas Copas principalmente. E a chegada do Luiz Castro traz consigo também essa expectativa do torcedor que é impossível não criar. E o Inter fazendo uma aposta, Léo. Segundo ano de um trabalho de Paulo Pesolano em um clube de primeira divisão. A segunda oportunidade também do Pesolano em um clube brasileiro, um clube grande brasileiro. Cruzeiro numa outra circunstância, evidentemente, mas o Inter com essa aposta, qual o teu sentimento para Paulo Pesolano? Não, sentimento... Boa tarde, boa tarde a todos. O sentimento é de reinício, e pegando o gancho do Calhau aqui, nós temos que acreditar novamente no clube, né? Resgatar sem mudança de diretoria. Tá? O que é difícil. Exatamente, né? Buscar autoestima e tentar aí focar na experiência do Abel, e que ele dê todo o suporte junto com o departamento de futebol para o nosso novo técnico. E torcer aí, né? Que a gurizada jogue, que tenha incentivo e que rejuvenesça esse time aí. Precisa de força e garra. E também um ano de um campeonato gaúcho que vai mudar bastante, Bernardo, um formato novo, com menos confrontos, mais oportunidade para as equipes do interior, quem sabe, e a dupla Grenal começando com o time B, o Juventude talvez também começando aí com o time sub-20, Bernardo. Boa tarde, Théo. Boa tarde a todos. Pois é, um ano que eu acho, e eu tenho dito isso todos os dias, é um ano para esquecer a dupla Grenal. Acho que o que passou. Acho que agora a Grêmio e Internacional começam bem o ano, começam com contratações que fazem sentido nos dois lados. Acho que os acertos são acertos, tanto a chegada do Luiz,
tanto a chegada do Pesolano, e um gauchão que eu espero ansiosamente, porque gosto muito do Campeonato Gaúcho, gostei do regulamento e acredito que a dupla Grenal, não sei se vai ter muita facilidade nesse gauchão. Também não sei se vai jogar com seriedade, né? Mas ponto positivo para as equipes do interior, que eu acho que tem que saber jogar com as fragilidades da dupla desde o início para tentar alguma coisa. Para mim seria um sonho. Sabe que para mim a gente não pode tratar desiguais como iguais. Eu vejo que esse 2026 da dupla Grenal, Grêmio e Internacional, eles não estão no mesmo pacote. E aqui eu faço menção ao que tu disse, Léo. O Grêmio, ele tem um novo momento na instituição do Dorico Roman, um novo momento de reestruturação com o Luiz Castro, trazendo novamente o torcedor a acreditar que dias melhores estão por vir. O Inter não consegue passar isso ao seu torcedor. Por quê? Também pelo fato de que o 2026 ainda terá uma gestão sem credibilidade com o seu torcedor. Mas assim, Calhão, eu entendo tua colocação. Quando tu começa com uma gestão nova, o nível de pressão é muito menor, até porque ela teve uma votação que respalda essa gestão. No Internacional, se a gente for observar a estratégia que a direção usou, não desconsiderando tudo que vem acontecendo, eu sou um dos grandes críticos da gestão atual, não desconsiderando tudo que aconteceu nesses anos, nesses 5 anos, mais os outros anos que o presidente atual era vice de administração, vice de finanças, aliás, da gestão Medeiros, acho que o erro cometido lá atrás, quando o Abel foi demitido em detrimento da contratação do Miguel Ramírez, trazê-lo agora e mantê-lo, isso pode dar perante a torcida um pouco mais de respaldo a quem é gestão, desde que ela não interfira em pontos importantes e que dê autonomia para quem está lá gerindo o vestiário, fazê-lo de acordo, porque tem tamanho para isso. Então eu acho que vai ser um ano de gestão muito mais do Abel, juntamente com o Pesolano e com as pessoas que vão estar no vestiário, gerindo o vestiário, do que propriamente da diretoria. Isso eu imagino. Tá? Tudo que for diferente disso pode só atrapalhar. Mas a pressão em clube grande sempre vai existir. Tanto de um lado como do outro. Basta um ganhar o Campeonato Gaúcho, o outro perder, essa pressão vai existir. Os resultados eles vão serem cobrados da mesma forma, como de um lado, tanto quanto do outro. A esperança é essa. Né? Acho que se a bola entra, de repente muda um pouco o astral. A minha expectativa legal, assim, entrando na parte do gauchão, eu sou de Erechim, tá? Eu me dou bem, tem o grupo lá do pessoal de Erechim, de tal ex-presidente Adilson, né? Eu vi que o Ipiranga contratou o Lucas Ramos, que era do Internacional, contratou o Estevão, que era do Internacional, e o que a gente via antigamente eram os clubes contratando só praticamente jogadores com final de carreira, né? Peso excessivo, e aí a gente vê esses clubes contratando jogadores um pouco mais jovens, né? Que podem inclusive ser em situações onde a gente vê o Palmeiras mandando jogador para o mundo inteiro, trazendo para o microcosmos. Quando tu tira um jogador que sai de uma dupla e joga ele jogar em clubes menores, tu acaba dando rodagem, o jogador acaba se firmando e em algum momento tu ganha algo mais numa venda para um clube de Série B, por exemplo. Achei bacana isso. Eu estou curioso para saber como é que vai ser a performance dessa gurizada que o Ipiranga contratou. E estou curioso para ver o gauchão também gosto de ver o gauchão. Pois eu acho que o gauchão ele tem uma questão, acho que varia de time para time no interior, né? O Ipiranga de Erechim já é uma equipe que tem uma característica de contratar jogadores mais renomados, né? Ano passado apostou no Jean-Pierre e jogou mais ou menos, né? Não ajudou, mas também não atrapalhou, foi ok. Até porque o Ipiranga consegue puxar para a Série C também, fazer um contrato mais longo. Sim, pois essa é a vantagem do Ipiranga, né? Até essas contratações aí do Lucas e tal, eu acho que existe uma diferença muito clara. Eu acho que o Ipiranga e o Caxias, eles estão num lado e aí toda a outra galera está do outro lado. Eu, óbvio, acompanho mais o São Luís, porque sou de Juiz, sou torcedor de São Luís, e cada time tem uma característica, né? O São Luís, por exemplo, ele nunca contrata jogadores de nome. Nunca, olha, desde quando eu comecei a acompanhar o São Luís, muito pequenininho, nunca contratou um nome
estrela, assim. Até porque tu não tem condição de ter respaldo, que só contratar Claro. pelo nome vai render. Eu, por exemplo, se estivesse na caneta lá, não levaria o Jean-Pierre. Também acho que Enfim. já passou um pouco. Mas enfim. E um campeonato gaúcho que o Inter vai começar com o Sub-20, talvez sem o treinador do principal ainda, sem o Paulo Pesolano, é de se esperar que o Abel vá ter alguma influência. Ainda na montagem do time, até porque foi ele que finalizou. Mas isso também é uma questão que eu, particularmente, eu tenho uma dúvida. Será que não é um risco colocar o projeto 2026 do Inter nas mãos do Abel? Será que não é uma preocupação de tu acreditar? Eu acho um pouco. E daí eu não digo... Ninguém aqui está dizendo que o Abel é ultrapassado, mas o Abel ele estava fora do futebol, gente. Mas o Inter ele apostou não no Abel treinador, o Inter apostou no Abel da mística, Isso, acima de eu tudo. também acho. Abel Eu pessoa. acho que Gente. isso é uma recorrência, não só do Internacional, mas de todos os clubes do Brasil. O Grêmio tem o Renato, o Internacional tem o Abel. Mas o Grêmio está mudando, né? Não, Isso. sim, mas eu digo assim, tem o Filipão não, também. eu digo que existe, Mais que, ou é- menos. que eu não estou Sim, dizendo que é, mas eu não mesma estou história, dizendo, sim. eu não estou dizendo que é certo. Aliás, eu acho que é equivocado, né, tu jogares um projeto e um planejamento sempre em cima de nomes de pessoas. Os projetos devem ser para clubes de futebol. E aí eu questiono, que eu falo sempre, que eu não sei o que as comissões dos clubes fazem, e elas são esvaziadas, às vezes, pelas suas diretorias, porque aquilo que a diretoria atual do co-irmão está assumindo agora, ou que a do Internacional vai assumir em 2027, por exemplo, deveria ser trabalhado ao longo de 3 anos, formatando um projeto de clube para dar continuidade e longevidade a um projeto, com correções de rumos. Mas sejamos sinceros, ninguém pensa no projeto a longo prazo para a instituição. E aqui não estou falando do presidente Alessandro Barcelos, eles pensam dentro de um resultado de 3 anos de gestão. De forma errada. Claro. De forma claro. errada. Claramente pensa Deveria ser um em projeto passar De forma o errada, bastão. de forma errada e cobrada por mim, inclusive incisivamente no deveria conselho. ser um projeto Porque, contínuo. já aproveitando, Calhão, o que tu está dizendo, na última reunião do Conselho Deliberativo, onde foi apresentado o orçamento do clube, onde tinha lá uma previsão de vendas de 200 milhões de reais, e eu acho que está inflado esse valor, mas a gente só vai ver isso depois que terminar a gestão. Mas, sobremaneira, é o seguinte, esses 200 podia ser 400, podia ser 500. Porque o que nós recebemos, na verdade, são peças orçamentárias que tu não sabe se vai conseguir ser cumprida. Então, tu tinha lá uma possibilidade de superávit de 380 mil reais. Quer dizer, tu está no limbo de cair para déficit ou manter superávit. Mas sejamos sinceros, então, assim, isso que foi apresentado como peça orçamentária beira a utopia, porque o Inter é um clube que quase foi rebaixado em 2025, o Inter não tem ativos para vender. E fora isso, o que eu disse é o seguinte, que aí a gente levou para projeto e fez a reclamação da peça orçamentária que na situação de campanha, de eleição de campanha, tu vai lá e faz uma promessa que tu vai investir no CT da base. Tu não investe 1 centavo em 5 anos no CT da base. Em 2 eleições foi prometido isso. Então, tu tem promessa de investimento em construção de infraestrutura na base e tu não investe. E aí tu tem uma questão de orçamento que é apresentado para ser aprovado ou não. Fora todas as incongruências que foram apresentadas, para mim a maior de todas é a que se repete nas 2 últimas eleições. E aí eu falei para ele diretamente. Eu achei que eu ia conseguir enxergar um percentualzinho de investimento para a parte estrutural da base. Não está. E ainda assim, a própria peça orçamentária tinha toda a questão que acabou gerando o principal debate, que era o valor da Conmebol. Aquilo ali foi corrigido, entre aspas, quando então se manteve os valores aproximados daquilo que estava previsto em premiações da Conmebol, simplesmente alçando de 14º lugar num brasileiro para um 10º lugar. Então a premiação de 14º para 10º lugar, ela ficou corrigida nesses termos. Então, assim, simplesmente vai lá no computador e mexe aqui, mexe ali. Bom, se acerta ou já se acerta. Aí nós estamos trabalhando no 10º local, no 10º lugar do campeonato. Só que essa situação da peça orçamentária, eu volto a falar, ninguém pensa no Inter, no Grêmio, em qualquer clube a médio e longo prazo. Uma gestão, ela começa e ela vislumbra movimentos dentro dos seus 3 anos para marcar o nome na história do clube. Ninguém pensa nesse aspecto que seria o mundo ideal de tu realizar o investimento na base
para melhorar Eu sou um cara assim, ó, eu posso dizer que eu tive o prazer de trabalhar na única gestão que eu vi isso dentro do Nacional, que é a gestão do Fernando Miranda. Essa eu tive prazer, pode dizer o que quiserem, cara, mas tive o prazer de trabalhar num cara que planejou o futuro do clube para 3, 4, 5, 6 anos para frente. Ah, não tem jogador na base, não. Tinha 54 jogadores quando mudou, a Lei Pelé mudou e nós deixamos lá 54 contratos de acordo. Quando o Grêmio perdeu o Ronaldinho Gaúcho, nós estávamos lá com 54 ativos com contrato de 4, 5, 6 anos. Então, esse cara pensou estruturalmente no clube. O que se fez depois é outra história. Se tivéssemos dado sequência naquele trabalho internacional junto com o São Paulo, eram os 2 clubes que mais vendiam jogadores, que mais arrecadavam direitos federativos através de vendas de jogadores advindos da base. Não só no Brasil, no mundo. E isso foi se colocando fora, foi se jogando fora. E aquela retroalimentação que a base criou, ela acabou se perdendo quando tu começou só a trazer jogadores pré-prontos ou jogadores com idade avançada e não mesclando com jogadores oriundos da base. Então, por isso eu louvo, talvez, que se o Vitão venha fechar ou fechou, que está vindo um jogador com 22 anos, que tá vindo, talvez venha um com 25, mas não um jogador com 34. Cara, o Inter fez um negócio nesses moldes e que é considerado um dos melhores negócios da história do Inter, até pelo dinheiro que depois o jogador rendeu, que é a troca do Maurício pelo William Potker. Mandou o William Potker para o Cruzeiro, um investimento que, enfim, acabou não surtindo efeito no Inter, foi artilheiro de Brasileirão, uma circunstância curiosa. O Yuri Alberto foi uma negociação assim, aí o Maurício vem para o Inter e consegue sair numa boa venda. Esses negócios de ocasião tu não pode deixar de fazer, mas tu tem que estar com o suporte financeiro para fazê-los. E não apenas o suporte financeiro, tu precisa ter um cara que é especialista de mercado e credibilidade. Claro, e isso a gente vai ao encontro de uma estrutura hoje do Inter. Por exemplo, essa situação do Vitão e a reformulação dentro de um plantel. Para mim, quem tem que fazer isso é o executivo. O executivo remunerado tem esta incumbência, esta responsabilidade. Hoje, quem é que vai negociar no mercado em nome do Internacional? O Inter que na penúltima semana de dezembro entrou sem executivo. Pois é, vamos traçar o comparativo que tu mencionou, Léo. O Grêmio tem o Filipão, o Inter tem o Abel Braga. Só que em funções, em um nível inferior de importância. O Filipão é homem de influência, o Abel é homem de futebol. Exato. Gente, vamos lá, nós estamos começando o ano, e querendo ou não, a questão do vice de futebol ela existe, o cargo, né? E a comissão técnica está sendo montada sem o vice de futebol. Mas eu acho que o vice de futebol eu acho que não mas com o Abel ele vai perder força. O que eu imagino, sim, antes da contratação, uma questão de ordem só. Sim, mas antes da contratação do treinador, é o vice-executivo, é o executivo. Claro. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. O Grêmio tem uma estrutura com um grande executivo, que é o Paulo Pelaipe. Ele não precisa se apresentar a nenhum clube, ele não precisa se apresentar a nenhum empresário. E no entorno, tu tem os abnegados, que é uma norma do estatuto, né? Tanto o diretor de futebol quanto o vice de futebol, que eu vejo que aqui na aldeia nós ainda temos essa visão de que é importante o dirigente político acima de tudo, existe, né? Existe pelo estatuto. Isso. Agora, é importante tu ter um diretor executivo. O Inter não tem isso. Não. O Inter ele está dando as caras para uma nova temporada, que eu tenho uma preocupação muito forte para mim. O Inter inicia 2026 como um dos candidatos ao rebaixamento, sim. Eu acho que essa direção não tem o diagnóstico do porquê que o Inter penou até a última rodada. Mas eu quero só o pior de tudo é tu não saber por que tu perdeu. Esse é o pior eu queria fazer uma pergunta. O Grêmio também não vai jogar o Gauchão com o time principal? Vai, só que vai intercalar. As primeiras rodadas o Grêmio vai botar alguns jogos. Eu já vejo melhor o que o Grêmio está pensando. O Grêmio puxou os 5 jogadores. Acho até perigoso o que o Inter está fazendo, se confirmar, né, o sub-20. E são bases diferentes. O Grêmio chegou numa final de Copa do Brasil sub-17 com jogadores que vão integrar essa equipe. Vai estar o Roger, o Thiaguinho, enfim, jogadores que fizeram parte desse grupo e também e o Internacional, num outro contexto,
foi rebaixado no Brasileirão Sub-20. E jogou o campeonato, como é o nome que é feito aqui no Rio Grande do Sul também. Não A foi. Copinha, a Copa FCF, né? Jogou a Copinha. Jogou e não Teve um passou. desempenho ruim também Não na passou da na primeira Copinha. fase. Imagino que vai mesclar com o Sub-17, Sub-20 e alguns jogadores do profissional. Acho que Isso é, imagino que o Sub-17 até ali, a penúltima semana de janeiro, joga a Copinha, a Copa São Paulo. Então, e depois os jogadores podem integrar. Se o Inter for jogar o Campeonato Gaúcho, ali a primeira fase, ele confirmou as 3 primeiras rodadas. Três primeiras. Isso. É. O Brasileirão começa na quinta. Então provavelmente vai jogar a 4ª rodada com o time principal e depois Depois vai, do Grenal. E aí eu não sei, depende. O certo seria a dupla Grenal chegar no Grenal classificado. E seria a tendência se não fosse categoria de base, né? Mas como eles vão jogar com o Sub-20, principalmente o Inter, eu vejo uma dificuldade, olha, considerável. Porque tu olha os adversários do Internacional, eles são os adversários difíceis. No parâmetro Campeonato Gaúcho, né? O Internacional com o Sub-20, o Theo falou, foi rebaixado na categoria. Jogando contra profissionais, não conseguiu passar de fase. Vocês querem acabar com o meu início de ano. Não, mas é complicado, né? Meu problema maior, sabe qual é? Como é que vai ter perspectiva de... Pro teu torcedor, pro teu clube, pro Não, sócio. eu concordo. Eu até concordo jogar com o Sub-20. Porque eu acho que ainda mais nesse Campeonato Gaúcho pequeno e tu vai ter que começar o Brasileirão já muito rápido, eu acho que é ok jogar com o Sub-20. Num mundo muito raro, o Inter seria um dos 2 piores do seu grupo, né? Mas a realidade pode ser outra, porque tu viu o Inter jogar com a equipe Sub-20 a Copa Gaúcha e não passou de fase. Então, assim, jogando contra times da 3ª, da 2ª divisão, do Campeonato Estadual. Aí tu vai jogar agora contra equipes um pouco mais fortes. Eu não sei, cara. Eu tenho uma dúvida bem grande. Assim. Os riscos todos devem ser medidos por quem está na gestão, quem está gerindo e quem está, por isso, o diretor executivo, o Abelão, o Leomir, que diz que vai fazer a parte de trabalho de transição junto à base. Todos os riscos são medidos e devem ser medidos, né? Qual a credibilidade que hoje o departamento de futebol tem? São os objetivos, só terminar o raciocínio. Se os objetivos são, eu quero ver quem tem condições de jogar no profissional desses 18 que vão estar no plantel 20, compreensível, né, para ver num brasileiro quem tem condições de andar para frente. Não temos objetivo de ser campeão, vamos classificar e vamos tentar ganhar. Tu vai estabelecendo metas, porque boa parte da torcida hoje não quer saber mais de título gauchão, cara. A não ser esse ano que passou, não deixar o adversário ser... É outra condição. É outra condição. 2026 o gauchão perdeu a força completamente. Então assim, eu acho que tudo internamente... Agora, uma coisa é certa, a comunicação com a torcida. Se disserem para mim, o objetivo é esse... Nós temos que saber que nós vamos disputar o gauchão para verificar quais são os jogadores da base que têm condições de chegarem ao profissional. Tudo bem. Situação financeira é a mesma coisa. Nós não vamos contratar jogadores, vamos estabelecer um projeto de trabalho. Primeiro, segundo ano vai ser de arroxo financeiro, vamos trabalhar, prospectar jogadores diferentes, mais jovens, vamos trabalhar a base, tentar fazer uma transição boa. Cara, tudo tem que ser às claras com transparência. Tá? Se não for isso, tu vai criar expectativas e as expectativas geram frustrações. E é uma gestão que, convenhamos, não vai criar sucessor. É muito mas difícil. Mas ele não pensa que eles não pensa que... Não, pode tentar não criar. Não pensa que o ser humano é absolutista por vaidade. Isso, eu acho complicado. A política... o país está dividido. A política nos revela. No futebol, até vou dizer para a Copa, no futebol está pior. Se vocês imaginam que a política, de modo geral, está ruim, no futebol está pior. Eu fui conselheiro lá nos anos 2000, depois saí, voltei, são 3 idas e saídas do conselho. Cada retorno meu, esse último meu retorno ao conselho, assim, a gente fica deprimido com o que a gente vê dentro do conselho. Tá? Então, assim, o ser humano ele é absolutista por natureza, infelizmente, tá? E o ego e as vaidades, elas se sobrepujam ao interesse da instituição. E quem sofre são as instituições.
Porque o cara não aceita que foi mal. Tem situações específicas e pontuais que, por exemplo, se tu não tá entregando, tu tem que chegar e tu é abnegado, pede pra sair, cara. Pede o boné. Pô, se eu não tô entregando pro clube que eu amo, nada mais do que amar é dizer assim, eu não vou prejudicar o clube que eu amo. Eu vou sair porque eu não tô conseguindo entregar. Não estou falando do presidente, estou só fazendo uma situação que ela é genérica. Mas aí seria dentro de um mundo ideal, né? De tu olhar em prol do clube em si. Mas seria isso, porque não é a profissão do Barcelos, não está exercendo a profissão. Mas eu não estou assim, ele está fazendo um... A gente pode levar para situações pequenas assim, tá? Porque tu imagina que o clube tenha que buscar receitas recorrentes maiores. Da onde vem? E a gente recebeu um plano orçamentário de 204 milhões advindo de vendas. Da onde elas vêm? Da base. Da onde tu consegue trazer aumento de receitas? Da onde a Leila vendeu quase 1 bi? Da base. A base, vocês estão dizendo que a base foi rebaixada, que o sub-20 pode não nos dar, é dali. Então, vocês querem onde é que eu estou querendo chegar? Se eu estou gerindo a base, e a base foi mal desse jeito, ninguém pediu para eu sair, eu vou pegar o boné. Qual foi a última vez que... O calendário do time sub-20 do Inter nessa temporada vai ser jogar os 5 primeiros jogos do Campeonato Gaúcho e depois não vai ter um Inter e Corinthians na base para mostrar. No sub-20. Não vai ter um Inter e São Paulo, não vai ter um Inter e Flamengo. Vai ser Inter contra o Criciúma, Inter contra a Chapecoense, com todo o respeito a essas equipes, mas contra equipes de um menor escalão. O Inter vai ter que se desdobrar para mostrar essa base de alguma maneira, Bernardo. Mas é importante que ela venha e apareça, tá? Eu acho que é um momento importante. Jogue, né? E eu, assim, como defensor da base, eu torço que apareça coisas que a gente não viu. Vocês mesmos que são da imprensa e tem muito mais notícias que nós. Que vocês não pensem porque a gente é conselheiro, a gente consegue ter acesso a tudo que é informação. Pelo contrário, é um parto. Aliás, outra coisa que a gente reclama é a total falta de transparência nos clubes do Brasil. No Internacional, especificamente, é um parto para fazer e ter transparência das coisas. A equipe sub-20, eu fecho com o que o senhor falou, acho que tem completamente razão, assim, quando tu parte de um princípio, faz um planejamento do clube, né? Agora falando do Internacional, olha, o Internacional não tem campeonato continental para disputar esse ano. Vamos jogar, e fizeram isso, falaram que vão jogar o início do Gauchão com a base, tudo bem. Assume o risco com a tua decisão e seja claro com ela. É isso. Olha, vou jogar o Campeonato Gaúcho, ele não é prioridade para mim, vou dar uma oportunidade aos guris do Sub-20. Qual vai ser o objetivo no Gauchão jogando dessa maneira? Na minha visão, não cair. Não ficar entre os dois piores. O Grêmio porque em 2018... é o que eu ia falar. Qual foi a última vez que a dupla Grenal assumidamente jogou com o Sub-20? Começa com transição. Grêmio 2018 quase rebaixado. Quase rebaixado. Aí na última rodada o Renato vem no desespero, bota o time principal, se classificam, acho que em sétimo ou oitavo. E aí tem Grenal? Isso, oitavo, o último Grenal, jogo é aí Grenal. avança. O último jogo é o clássico Grenal, que o Grêmio vence por 2-1 no Beira-Rio. Por isso que tudo tem seu risco, mas tem que ser transparente com a torcida. Tem que ser transparente, mas sejamos sinceros. Eu concordo contigo que o nível de comunicação é muito importante ao seu torcedor. É importante, agora, mas a torcida não vai entender se cair nas quartas para a Avenida. Vamos pensar o seguinte, o dirigente do Inter, Abel Braga, chega no dia 1º de janeiro, convoca uma coletiva e fala o seguinte, no Gauchão nós vamos colocar a base, né, porque nós temos um projeto de valorizar as categorias de base, a gente precisa, inclusive, valorizar os ativos. Beleza, dia 1º de janeiro. Daí começa o Campeonato Gaúcho. Nas 3 primeiras rodadas, o Inter perde. Sabe qual que vai ser o discurso no início da semana do torcedor? Olha só, esse projeto fracassado, vai ser uma bagunça, porque tu pode... Entrou. Exatamente, a comunicação ela é importante, só que o que prepondera no futebol é o resultado. O Inter jogando os 3 jogos, como tu falou, e perdeu, acabou. Já muda o discurso, porque o torcedor não é o torcedor que assiste o programa esportivo todo dia. O torcedor é que vê só os jogos, e quem vê só os jogos não quer saber de sub-20. Mas o Theo disse uma coisa muito importante, que eu acho que isso passa também na estratégia do Inter, que é, não vai ter visibilidade no sub-20. Normalmente, quando tu tem a chance de colocar um atleta para subir para o profissional de uma maneira mais positiva, com uma classe maior, é no brasileiro.
no Brasileirão da categoria. E como tu não vai ter isso, até para tu de repente vender, fazer o jovem aparecer, ou é agora, jogando no profissional contra os times do Gauchão, ou acabou. Eles vão sumir. O Inter pode usar a Copa Sul-Sudeste para isso. Bom, aí é o ponto. Eu acho que o Inter tem que jogar Sul-Sudeste com o Sub-20. Primeiro o Inter tem que jogar Sul-Sudeste. Com o Sub-20. Esse é o primeiro ponto, tem que jogar Sul-Sudeste. Não com o profissional. E tenho minhas ressalvas, porque não tem outro calendário, não tem outra competição. Tem pouco calendário, eu acho. Você sabe que uma coisa é hoje tu ter poucas situações de oportunidade de jogo de campeonatos. Nós vamos ter a Copa, que tem que priorizar a Copa, tentar cuidar o Brasileirão para não correr os riscos que se correu. E Gauchão não me preocupo com o título tanto. Acho que tem que jogar para ganhar, mas não me preocupo em ser campeão. Mas sobre tudo que vocês estão falando, esses jogadores de base que a gente tem que colocar, dar minutagem para fazer dinheiro ou ver como é que está a condição, esses jogadores têm que começar a sair do Brasil. Tu tem que começar a mandar esses jogadores. Tem uma infinidade de países que tu pode mandar esses jogadores ter minutagem. Quando tu menos espera, tu tá ganhando lá um valor de X milhões, qualquer jogadorzinho no Brasil que tu coloque, que participe por 10 partidas no campeonato, tu vende por 5 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Então, tem que botar esses gurizada a jogar fora do país. Só pelo nome da camisa. Só exatamente. Então, tem que ter minutagem. Tu acha o Igor Serrote um bom jogador? Não, mas é aquela história. Utiliza, o Grêmio botou ele em 5 jogos, é isso aí. vendeu por 3 milhões Qualquer jogador mediano, se tu colocar algumas partidas, tu tá botando 3 milhões de dólares no bolso. Então tem que fazer jogar. Não, eu concordo. Eu me lembro um jogo que eu fiz até contra o Alianza Lima. Lá em Lima, que ele tomou um baile, o Igor Serrote. Um baile do ponta do Alianza Lima. Deu 2 semanas, o Grêmio conseguiu vender ele para a Arábia. 3 milhões e meio. Por quê? No momento que tu veste a camisa no profissional, tu é jovem, automaticamente tu já se coloca. O Igor, é a promessa do Grêmio. Também tem que existir também um equilíbrio, né? Que essa gurizada começa a jogar e se perde, é pior o resultado. Né? Agora, uma dúvida que eu tenho teria que mesclar um pouco. Quando foi apresentada essa peça orçamentária no Conselho do Internacional, não foi questionado por quais meios a direção projeta alcançar os 200 milhões? A direção acha que tem ativos dentro do plantel, né, para fazer Mas vendas. Quais seriam? Mas especificamente não citaram os nomes, até por questão de sigilo, de algum tipo de situação que tivesse encaminhado. Aqui a gente pensa, Ricardo Matias, reserva do Borré. Tá? Mas eles têm nomes lá mapeados que dentro desse ano podem ser vendidos para atingir esse patamar de valor. Não citaram os nomes, eu até entendo não terem citado os nomes. Até os que vão participar de uma limpa do elenco. Eu vejo com dificuldade. Eles citam um valor específico. Tu vê com dificuldade, eu fui para a plenária falar só sobre isso. Sim, mas foi o dia que eu estava calmo ainda por cima. Claro, é complicado isso. Porque hoje a dupla não tem. Hoje a dupla não tem muitas perspectivas. O Grêmio tem um pouco mais. Até de jogadores que eu acho que não valem o que se fala, mas tá lá. Gabriel Mack tá para ir embora. Estão querendo. Então, mas eu acho um jogador... Olha, eu acho que daqui a uns 5 anos vai estar... Não, eu acho que o Grêmio tem que... Eu sou contra vender jogador tão rápido, mas no caso do Gabriel Mack... tem que vender o mais rápido possível. É que nós, diferentemente do Palmeiras, o Palmeiras é o time, na minha opinião, que faz melhor a transição. Nem o Flamengo, tá? Porque o Flamengo tem um grupo tão bom assim, cara, que não é fácil fazer transição. Aproveita pouco a base. Muito pouco. Mas o Palmeiras é o time que melhor faz essa transição, né? E aí tu vê jogadores médios deles que são vendidos por valores assim, valores excelentes, né? Então tu chega lá, por exemplo, é o que, segundo disseram, o Abel vai trazer o sub-20, vai treinar todo o sub-20 junto com o profissional. Tá bom, todo sub-20, são 20, acho que incha demais, mas enfim, ele vai fazer isso. O que eu vejo no Palmeiras e vi lá pessoalmente chegando no dia de treino, por exemplo, o pessoal da comissão técnica do Abel, na semana dos treinos, na semana seguinte, eles descem o profissional,
que é da equipe técnica, desce, observa os jogadores, já sabe os treinamentos que vão ser dados na semana seguinte, e ele busca pontualmente 10 jogadores da base para fazer o treinamento junto com o profissional, porque muitos dos profissionais acabam sendo poupados nos treinamentos em função de recuperação física. Sim, e claro. tal. Então, essa transição se faz, o jogador fica ali 1 ano, 2 anos, treinando, já treina com familiaridade com o profissional. Não entra pelo mesmo vestiário. Ele entra pelo vestiário da base. Mas ele entra, vai lá para o campo e depois o treinamento, uma hora ele está treinando no time reserva, outra hora ele sobe para o time profissional por questões de sistema tático de jogo que o Abel vai usar. Então ele sabe fazer essa transição, né? Eu espero que um dia a gente retome isso. Nós tínhamos isso, hoje não tem mais. Grupo Priori, sua necessidade é nossa prioridade, completando 15 anos com excelentes oportunidades de negócio. Agora com consórcios. Fone Whats 3061-2221. Catani Portões, fone 999-6749-93. Neubauer, nossa história é chocolate. Globalaço, @globalaco-rs. Apaixonada pelos clientes, produtos e serviços em aço. Parrilla del Sur, melhor pedaço do Uruguai em Porto Alegre. Nilópolis 111, aos domingos, à noite, entrecô em promoção. Via Condote, Shopping Total, Galeria 7 de Setembro e Canoas Shopping. Está Fácil Estacionamentos. Estacionamento que facilita sua vida, primando pela qualidade e tecnologia na aplicação de processos e serviços. Tintas Alessi, cores que fazem história. Pampas Prime, Casemiro 1212, loja 2. Manda para todo o Brasil, 3574-0504. Aquela janela, costelão, brisket, cordeiro inteiro, meio cordeiro, linguiças artesanais com preço de loja. Malhas Ferju, 20 mil metros quadrados de loja, Trevo de Imbituba, Santa Catarina. Os melhores preços da região sul. Brasil, panificação, indústria de pães, bolos e confeitos congelados. No Insta, Brasil_Panificação. Ligue 051 99336 4063. O pão que sempre uniu os gaúchos. Estamos no canal do REC. Se inscreva, deixe um like, ative as notificações, transmitindo também para o canal 6 de Gramado e Canela e na página oficial do Facebook Luiz Carlos REC para 110 mil inscritos. Agora, virando a chave para falar sobre o Grêmio, Luiz Castro foi apresentado na semana do Natal, um treinador que vem de fora, mas que já passou pelo Brasil em um trabalho que ele abandonou, Calhão. É verdade, ele até respondeu essa situação, né, do motivo por ter largado o Botafogo em meio a uma temporada, que foi uma oportunidade de carreira que se apresentou a ele, a oportunidade de treinar o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Não é qualquer oportunidade, pois é, né? Treinar o Cristiano Ronaldo, convenhamos. Mas a chegada do Luiz Castro, ela traz também uma expectativa do torcedor gremista. Gostei muito da entrevista dele, bem realista. Uma declaração que me chamou muito a atenção foi quando ele mencionou que com aquilo que o Grêmio já possui no elenco é possível competir. Até questionei ele respondeu que a reta final do Campeonato Brasileiro é o que dá uma perspectiva positiva para a próxima temporada. Com aquilo que o Grêmio estava desempenhando, já é possível ser competitivo, claro, colocando a metodologia, aquilo que o Luiz Castro pensa como sendo o ideal. Mas é um novo momento da instituição, indo por um caminho diferente, saindo da obviedade dos mesmos nomes, Roger, Mano Menezes, Renato, indo para um técnico português. E eu valorizo muito essa atitude. É uma convicção da direção. Se vai dar certo ou não, nós não sabemos. Mas é uma convicção porque era um trabalho que estava sendo realizado desde setembro, essa busca pelo português, né? E agora sendo consolidada. Eu acho que isso é o que me deixa mais feliz na decisão do Grêmio. É essa convicção mesmo, né? Porque ano passado a gente viu um Grêmio traçando alguns nomes, aí não deu certo, vou em outro.
O Quinteiro foi a quarta, quinta opção do Tricolor. Luiz Castro, dessa vez, foi a primeira. E uma primeira baita opção. Eu acho que o fato do Luiz Castro ter abandonado o Botafogo, eu sou meio crítico à crítica em relação a isso. Porque... Eu não condeno ele ter ido treinar o Cristiano Ronaldo. Não, eu condeno zero. Eu acho que só dói quando é o teu time. O que eu me coloco pra condenar, Bernardo, Porque é o a técnico é situação... o primeiro a ir embora quando perde 3 jogos. Então, se ele tem a oportunidade de ir para uma barca melhor, olha, no mundo que vive hoje o Brasil, que eu acho uma patifaria isso que fazem com o treinador, não dão espaço pro cara ter um tempo de trabalho para evoluir, para ter um time mesmo. Porque aqui no Brasil as coisas não funcionam. Tu treinando para ter um grupo, para ter um time com característica do treinador. Não, é resultadista e é imediatismo. Mas ele vem de longo prazo. Ele agora chega no Grêmio falando em longo prazo. Não, sim. Mas aí beleza. Mas não é porque uma vez ele pulou fora de um clube que vai ter uma desconfiança por parte dele. Eu não fecho assim. O que tu acha do trabalho de recebimento de valores de salário atrelado a desempenho? Eu acho bom. Eu também acho. Acho... Isso deveria valer para treinador, para jogador, Sim. para todo mundo, porque é muito cômodo a situação hoje de tu fazer um contrato de 3 anos, esperar a coisa pingar. Lógico. E dali a pouco... E outra coisa, tem muito treinador que aceita, não aceita fazer contrato de 1 ano, por exemplo, exige contrato de 3, sabendo que tem risco de não receber, e aceita inclusive trabalhar com pessoas que não têm o mesmo pensamento de ideologia de trabalho, de formatação de trabalho, de cultura de trabalho. Então, aceita sabendo que vai ser pressionado daqui um pouquinho, que vai ser demitido, mas vai ficar recebendo 3 anos. Então, assim, ó, é uma hipocrisia de todos os lados, né? A gente quer o mundo ideal, mas eu não defendo só o lado do treinador. A gente vê que tem um monte de equívoco, né, mas tem muitos equívocos também contra os clubes, né? Então, não tem anjo nessa história. Não tem. É a questão do comodismo. Claro, se o seu treinador vem com 2 anos, ele sabe que ele vai embora, ele vai continuar, em tese, recebendo por esses Eu nunca vi né? o cara não apresentar resultado, por exemplo. Ele vai lá, tem todo um tempo de trabalho. Aí existe uma pressão como existe em qualquer lugar. Eu cheguei a ver treinador dizendo que ia pedir demissão na entrevista e depois disse que foi demitido. E o clube teve que pagar a rescisão. Você sabe quem eu estou falando, né? Sim. Então, sim. A vantagem, então não tem anjo, né? Não temos anjo. Dos dois lados é que, por exemplo, o Botafogo, e não no caso específico, mas falando do Luiz Castro, ele teve que resolver o seu problema num período que, quem sabe, não tinha nem condições de resolver. Quem era o treinador que estava à disposição no momento em que saiu o Luiz? Exatamente, foi o Bruno Lage que assumiu. Em comparação, quando tu demite, o cara recebe até o fim. Sim. Então, essa gangorra ela é difícil, né? Lógico. Mas eu vejo porque muda o orçamento para o outro treinador também. Imagina no meio da temporada o teu treinador ele desmancha a comissão. Assim, tem que analisar o contexto, né? No contexto de início de trabalho, com uma diretoria nova. Se acontece uma situação dessa lá atrás, aconteceu com o Internacional, com o Nelsinho. Vocês não são desse tempo, mas o Nelsinho simplesmente trocou o Internacional, estava indo bem o trabalho, tudo em ordem, recebeu uma proposta maior e vazou dentro do Brasil. Então, tem situações e contextos distintos, né? O que eu acho que sim, tem muitos casos que acontecem em função de trabalho mal planejado pelas gestões, pelas diretorias, que não tem o mínimo bom senso e critério nas suas contratações, que demite o treinador, que trabalha de uma forma e vai lá e contrata outro, e trabalha completamente diferente do que eles contrataram. Então não tem planejamento nem de como o time vai jogar. Com as contratações dos jogadores, elas também estão atreladas às solicitações dos técnicos, cara. Isso é outra coisa errada, né? Então, se o time define uma forma de jogar, uma estrutura de jogar, um planejamento para frente, o treinador até pode ajudar, mas não é uma decisão que tem que passar objetivamente por ele, né? A caneta não é dele. Né? Diz uma política de futebol. A política de futebol, a política de trabalho do clube, né? E aí tu tem uma política de trabalho do clube que inclusive vai para a base, né? Tu não pode, agora nós vamos formar ponteiros que joguem pela esquerda, cortando para dentro, para bater com a perna
pela direita. Agora nós vamos contratar, vamos formar jogador pela direita, cortando para o meio para bater para a esquerda. Não é essa base, não é isso. Daí tu Era não um fica refém plano. do teu técnico. Era o plano há 5 anos atrás, até Léo e André, desculpa que eu vou mencionar o nome, mas a questão Barcelos com o Ramires. Era a intenção, formar um projeto de futebol como foi no Del Valle. O papel era lindo. aceita tudo. Tu pode conseguir isso. O Independente Del Valle, o Henry Ramírez trabalhou lá desde a base. Sim, e depois ainda formou o auxiliar dele. Existia uma política de futebol e uma cultura de futebol. Tá? Então é o clube que, na América do Sul, é o clube que melhor cultura de futebol tem. Justiça seja feita. Não sei onde é que está o assistente do Miguel Ramírez, vai assumir. Assumiu o Botafogo agora. Então, tu vê assim, ó, tu vê que só que tu trazer agora, eu vou trazer para cá e vou replicar tudo que acontecia lá, vou replicar para cá. Não é assim. E com a característica dos jogadores que estavam no plantel, né? Não, as coisas não funcionam assim. Tu replicar, vou dar num passe de mágica, isso tu consegue em projeto que tu começa a implementar desde baixo. Onde tu começa a formatar o futebol da criança que vai jogar no futsal, no jogo mais apoiado, de toque de bola, que tu não tem que correr tanto, lá de baixo, como criaram no Independente Del Valle isso. Lá de baixo tu começa a fazer. Não é no estalo de dedos que, por exemplo, o Real Madrid chegou a montar o feminino deles, e aí se fala muito que tem que investir dinheiro no futebol feminino, e tem que investir, porque é obrigatório, inclusive. Mas o Real Madrid chegou num determinado tempo que não tinha profissional. O que eles fizeram? Foram fazendo todo um trabalho desde lá de baixo, melhorando o nível técnico das gurias que jogavam, chegando num patamar onde teve um sub-20, um juvenil, sub-20, e aí contrataram pontualmente algumas jogadoras de mais idade que fecharam e fizeram o plantel do grupo principal. Leva tempo para fazer. O torcedor tem que entender. O Internacional só foi campeão do mundo, o Medina disse, em 5, 6 anos nós vamos estar prontos para conquistar. E conquistamos. Com um monte de jogador da base. Agora querem buscar um novo Pato. Não vai ser no estalar do dedo que vai buscar o Pato. Não vai ser. Tu tem que botar gente prospectar, tu tem que botar gente ir atrás desses jogadores. Hoje é muito mais difícil, porque esses jogadores também já são assediados por clubes que têm financeiramente uma condição muito melhor, mas sobretudo tem projeto. Projeto, o Internacional trouxe o Pato, conseguiu fazer com que o Pato ficasse aqui e outros jogadores para base, porque tinha projeto, todo mundo queria vir jogar no Internacional. Né? Assim como hoje todo mundo quer ir para o Palmeiras, porque tem projeto. O pai, a mãe da criança chegam lá, vê o CT, vê a estrutura, tem emprego para o pai, tem emprego para a mãe, tem lugar que pode estudar. É projeto. Sim, formal a pessoa. Não, voltando para o... Ele estava falando sobre a convicção, vocês estavam falando sobre a convicção. Me parece que o Grêmio está muito convicto. Essa nova diretoria, comissão técnica, treinador, Filipão, parece que está azeitado. É um grupo muito grande. O início do projeto, o início do trabalho parece... O Grêmio demitiu profissionais de alto nível em detrimento desta convicção da comissão portuguesa, né? E isso Mateus, não gostei. Eu também não, mas Quem é uma qual é o convicção. setor, Principalmente qual é o James. O Grêmio demitiu o preparador de goleiros, o Fernando Matheus Lázaro Famer, e também o James Freitas. Eu cito os dois porque faziam parte da comissão permanente. Isso. Iriam perder espaço com a chegada dos auxiliares do Luiz Castro. Acho que é um movimento que é equivocado, mas tu tem um motivo, tu tem uma argumentação. Tu sabe que numa movimentação dessas o Grêmio perdeu o Cícero pro Palmeiras Cícero Souza, e claro. perdeu o treinador de goleiro pro Palmeiras, né? O que é Rogerão. Então tem que ter muito cuidado, porque assim, existem algumas memórias, né, que elas são importantíssimas. Não é memória porque o cara é experiente ou tá lá, não. São caras que têm todo um histórico dentro do clube, são extremamente respeitados, que tem que ter cuidado com essas mudanças, né? Eu estranhei porque o Pelaip não participou dessa última reunião que teve uma reunião. Ele está em São Paulo, viajando. Entendi. A decisão ela é compreensível, né? Porque o Luiz Castro, não é ele, qualquer um vem com os seus profissionais juntos. Mas tu não ter uma figura como o James, né? Tu ter um auxiliar definitivo do clube, eu acho que é errado. Assim, E até porque ele é uma figura para qualquer caso, né? Porque assim, tu tem que ter alguém que faça a transição. A transição eu digo no sentido de, esses jogadores jogam assim, esse cara... Claro que existem outros profissionais que fazem isso. O Grêmio vai tomar um baque de um time reativo para virar um time ofensivista. Que é como o Luiz Castro gosta de jogar. Sim. O Luiz Castro joga num 4-2-2-2. E o Mano Correria, mais recuado ofensivo. possível.
E o Mano Atrás da às linha vezes, da com bola. 5 atrás da linha da bola, esperando ela chegar. O Grêmio tá pronto para um time ofensivo? Já Não, tem o que vejo precisa? não. Eu vejo que não. Eu vejo que o Grêmio ele está indo passo a passo, mas de maneira correta. Primeiro, aliviar a folha salarial. O Grêmio está fazendo isso muito bem até o momento. O Grêmio conseguiu tirar o salário do Kiko Oliveira. 600 mil reais por mês. O Bahia que vai arcar com essa bomba lá. O Matias Arezzo segue com o Peñarol. O Grêmio está liberando jogadores e um passo a passo de fôlego na folha salarial e depois novas incorporações. O Grêmio ele não tem o valor de transfer, como a gente gosta de falar, né? Para contratar os atletas, mas absorver grandes contratos, o Grêmio consegue. Por exemplo, o Everton, que o Grêmio queria, goleiro do Palmeiras, pediu 2 milhões de reais pro Grêmio. Tá louco. Entre salário, luvas e comissão de empresário. O Grêmio poderia oferecer até 1,3 milhão que estava no Aí orçamento. é muito bem pago, hein? 2 milhões por um goleiro, Mas tá em é final muito, de carreira. Mas o pacote. Tudo do bem. Everton. Mas, muito, mesmo um que valor esteja, muito é um cara que... A folha difícil. vai lá em cima. Né? A Para folha o goleiro, mensal. cara. Sim. E aí folha pode virar um problema para a posteridade. Mas né? o Mas Grêmio é vai, que é um goleiro o que Grêmio é- vai otimizar a folha. O que o Grêmio precisa agora é dinheiro novo e contratou um homem para isso. O grande problema está com as receitas recorrentes, né? Os clubes têm que buscar receitas recorrentes. A grande parte delas depende de formação e venda de direitos federativos, de jogadores. Mas os outros setores completamente abandonados. Se for analisar os outros setores dos clubes brasileiros, o nível de receita é incipiente, né? Falta pessoas qualificadas para os devidos setores onde tu consegue captar receita. E isso não é só nosso. Em todo o Brasil, pouquíssimos trabalham muito bem essa área. Falando em goleiro, no caso do Inter, está definido? O Rocher volta bem agora? Não tem como saber, né? O Rocher jogou muito menos do que jogou, né? Jogou muito menos partidas do que deveria, do que o número de partidas que teve, né? Então, O complicado. titular será o Ivan. Eu deve gostei, começar com o Ivan. eu gostei do Ivan, tá? Eu também Não gosto acho ele, mas é um cara forte, tem uma boa envergadura. Acho ele em alguns momentos meio afoito, assim, cara, mas entre ter um que vá pro limite da dividida e ter um que não vá, eu prefiro que Eu vá. acho que o Ivan é maravilhoso porque ele jogou 5 jogos. Mas pelo menos ele ia naquela... Mas o Antony no início era elogiado por todo mundo também. Mas aí eu vi um exagero naquelas coisas, exageros de elogios, assim, porque também não é porque é só da base, porque subiu da base, porque virou o novo Alisson. Tinha gente que dizia que era E o não novo houve Alisson. exagero com o Rocher. Assim como não é tão ruim como todos dizem, né? Então, tudo é questão de confiança. E goleiro, sobretudo, é uma posição que tem que ter confiança. Eu Se tu gosto tá do mal, de E confiança, também numa boa preparação. precisa né? que os clubes têm que ter trabalhar o mental com neurociência para que essa situação de um Antony que é jovem não sucumba, cara. O cara visivelmente entrava e tremia. Então tem que ter um trabalho mental. Mas o Antony também não é goleiro pro Inter, né? Pra reserva tá ok. Mas É que o reserva vai entrar. Tem que Mas eu não pensar, acho que ele comprometa, tem que pensar que na base tem que formar, por exemplo, um cara que nem o Alisson, que quando entrou assumiu. Tem que ter o cara que está pronto para quando entrar. Sim, o goleiro de mais idade, ele é importante, às vezes, como aconteceu com o Dida, em ajudar a treinar esses caras de baixo. Claro. Eles têm toda uma experiência por trás. Aí pode ser, mas 2 milhões é grana para tu o ter um Dida- treinador de goleiro. O Dida passou por Grêmio e Inter formando goleiros. Ele passagem, forma o Groy para os bons momentos e forma passagem o do Alisson pra Dida, saída. fora que o Dida jogou no Internacional, a passagem dele ajudando a formar os goleiros de base, cara, aqui, É justamente o que tu disse, dessa transição pro Alisson, né? Sim. Agora, os valores, é que os valores subiram enormemente. O mercado tá inflacionado, É na algo verdade. fora do normal, né? E o Inter investir em goleiro, impensável. Impensável de momento. Eu tenho muita dúvida sobre qual goleiro será o titular do Inter. Eu tenho uma visão de que o Rocher será o titular. Mas Ele- tem uma restrição forte com O esse. nome dele não deixa ele na reserva. Esse O nome não deixa. Ele E ele tem em uma plena. posição E ele em também, plena. né? E Pra ele, tu Mas é bancar que Rocher sabe na que reserva. a minha crítica ao Rocher, eu não coloco muito o aspecto clínico. Eu acho que o Rocher, ele é muito mais cartaz, marketing, do que realmente aquilo que ele joga. Eu não coloco como... Claro que a situação clínica dele é uma dificuldade. Mas o Rocher não é um goleiro que me passa essa confiança. Para mim, o Inter ele comete um grande equívoco na metade de 2023. Quando tinha um goleiro melhor do que o Rocher, não tinha o cartaz do Rocher, sim, me deixou sair. que era o John. E depois nós vimos que se tornou um dos melhores do Brasil, né?
Ali eu não entendi o movimento do Internacional. Tem um goleiro de marketing. O movimento foi do John, né? Na realidade, o John optou pela saída quando viu o Rocher chegando. Sim, Sim, mas mas só por aí conta nós disso. não quis Nós manter o temos- John. Toda ação gera uma reação. Né? Isso. Isso, porque a condição que o John chega no Inter era a condição do goleiro que tinha acabado de falhar numa final de Libertadores. Que ele não pula no gol do Breno Lopes em Palmeiras e Santos. Então ele consegue se reencontrar Tinha o João que estava ganhando espaço. e surge a oportunidade dele ir para a Europa trabalhar com o Paulo Pesolano lá no Valladolid. Então ele aproveita essa chance que ele teve. E o Internacional... Ele teve uma gestão de carreira muito interessante, o John. Né? Sim. Tem que E dar o- os e o- parabéns e pro o cara, Inter- porque às vezes tu tem o teu gestor de carreira, que o pessoal não dá bola, assim, como é que é? O empresário é uma coisa, o gestor de carreira é sim, outra. Claro. Às vezes os caras não têm gestor de Sim, carreira. e o Inter contratou o Rocher também pela qualidade técnica, também pela Libertadores que ele estava fazendo, mas muito porque o Grêmio tinha interesse nele. Também. Eu concordo contigo. Só que o Rocher, pra mim, foi uma contratação equivocada. Eu, sinceramente, não consigo ver todo esse grande goleiro no Rocher, que em determinado momento a imprensa, inclusive do centro do país, colocou ele como um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Ele tem um cartaz acima do normal. Ele chegou bem, né? Acima, Ele chegou com um ele tem cartaz um muito cartaz forte. acima do que ele realmente joga. Né? E aí ele tem chega, faz um bom jogo na Bolívia, faz um bom jogo contra o River Plate antes até, batendo... O jogo dele não é tão bom assim, mas na penalidade ele marca o dele. Ele puxou. E que aí eu acho- ele puxa a responsabilidade. Eu acho que né? o cartaz ele tem muita relação com ser goleiro de seleção uruguaia e a gente não entender que pouco importa o cara ser goleiro de seleção uruguaia. Qualquer um que fosse uruguaio estaria na seleção uruguaia. Pega aqui os nossos. hoje o Volpe, se é uruguaio, ele está na seleção uruguaia e nunca ia sair da seleção uruguaia. Hoje o goleiro que o Volpe uruguaio não. é... Não ia ser titular, Acho que o Volpe não. mas ia estar lá. Não, hoje o titular do Uruguai é o reserva do Sporting de Lisboa, Franco Israel. Porque ficou muito tempo com Agora o Mosqueira, daí veio o Rocher e- agora tem Copa, né? Vai jogar quando? Pois é, o Rocher ele vai a se tendência recuperar. é que o Rocher seja fa- titular fato- do Uruguai na Ele Copa. vai pra O fato Copa. é que em maio o Rocher vai estar pronto. Ele precisa estar pronto, senão ele não vai para a Copa do Mundo. Ele vai pra Copa. Evidentemente. Vai ter que ir. Vai. fazer as suas Ele vai, coisas. ele vai Tomara fazer de que tudo pra jogue isso. muito na Copa, e depois nós vendemos. Tem essa chance. E a Copa do Mundo, ela tá longe ainda, mas Grêmio Internacional vão ter jogadores certamente pensando nessa possibilidade. O Inter, um deles, o Borré. O Borré precisa reencontrar uma vaga na seleção colombiana. Dá para esperar um pouco mais do Borré pensando nisso? Não, Acho que dá. Acho que dá. Nós já acabamos de dizer que vai ter a Copa. E tu acabaste de dizer. Só tem um motivo para ele melhorar, a Copa. Talvez na Copa o cara queira já, fazer tudo que ele não consegue, não, né? mas ele vai Cuida dar, do curto, ele né? vai dar Ele vida, vai ele vai dar vida É que para Ele é melhorar. um cara famoso Não, na ele, Europa. assim, ó, o objetivo, assim, ó, o mote dele, cara, o pódio de ouro dele tá na Copa. Sim. Então ele vai ter que jogar esses primeiros meses para poder ir para a Copa. Qual foi Então a ele vai... interpretação Porque- de você sobre o que o Abel disse do Borré? Cara, o Abel é gestor de pessoas. Ele não vai falar. Tá, mas com qual intuito? O intuito de trazer o cara pro jogo de novo. O Abel trouxe Sim, o lateral esquerdo lá que falhou no jogo. Ele quis tentar trazer o cara pro Trazer jogo de novo. pro Inter, tu acha? Não, trazer pro jogo de novo, pro game, né? Voltar Vamos voltar pra mesa. Eu Sim, né? tive né? a impressão de que o Abel tentou passar um recado para valorizar o ativo na tentativa de vender. Não, também pode ser Também, isso, mas pode é, ser, mas pode hoje ser. o ativo, mas o mas Abel hoje o não- ativo, não dá adicional mas hoje o pra isso. ativo tá em baixa. Hoje Tá o em Interna- baixa importante. Mas hoje o Internacional não vai conseguir recuperar o dinheiro que precisa. Se for vender, vai pagar, como aconteceu com o Valência, vai ficar com parte da folha dentro do nosso colo. Então, o melhor cenário é esse cara ir para a Copa, fazer uma boa Copa e nós poder vendê-lo. E ele vai dar tudo o possível e impossível para fazer uma boa O Copa. Carboneiro Não. foi adquirido. O Carboneiro tá na... Também está em função da Copa. Mas É foi, outro. né? Foi É, isso. Mas- o Inter mas- vai exercer a opção de compra. Então, Até assim, são condições diferentes que o Borré e o Carboneiro chegam na disputa pela vaga. Porque o Carboneiro hoje tem vaga garantida na Sim, Copa do não- Mundo. não- O Borré não. sim, mas vai buscar. Se não buscar, ele vai estar no grupo. Mas, gente, o Carboneiro é a principal incoerência do Inter já para 2026. O Internacional. Nós tivemos uma coletiva do presidente. Tu perguntaste para mim da onde que talvez venha tirar os ativos para fazer esses 200 milhões de reais. Eu vou te fazer, eu vou talvez um pouquinho na frente, vou te responder. Talvez o Carboneiro indo para a Copa seja um ativo que dê mais que a gente imagine.
Pode ser. Mas É daí- que o nosso presidente, ele gosta de brincar com as cartas. Não, Né? mas é bem, Ele mas- entendeu? mas Então, daí- ele brinca com as cartas. Não, Hoje a gente já consegue enxergar assim, bem, O Carboneiro foi entendeu? pago? Não, mas vai ser parcelado, vai ser parcelado. Ah, vai daí- ser o transfer que do Banco maldade, Internacional hein? pode Mas falar. daí eu te faço outra Será pergunta. vendido sem ser pago. Mas Mercado pro Carboneiro. pode acontecer, tu compra e vende antes e tu só O faz Thiago o... Maia não tem uma história assim? Tentou com o Santos, mas o Santos não foi burro. O Carboneiro, mercado é o mercado externo, perfeito? Sim. Quando os clubes do mercado externo, eles vão contratar um jogador, sejamos sinceros, é um nível de profissionalismo. Tu analisa o jogador não somente pela questão técnica. Tu também tem uma informação acerca do extracampo do jogador, tu concorda? Sim. Perfeito. Dependendo, né? A Europa é muito forte. Claro, a Europa é muito faz forte. Se for comportamento mercado, extra. Exatamente. mercado de segundo escalão, já os caras Vamos supor, toleram um aqui- pouco vamos supor isso. um time. Até porque se o cara for para a Arábia, se ele fizer alguma manhaca lá, os caras descem. Vamos supor um time, pegando um time aleatório, o Girona, da Espanha, tem interesse no Carboneiro. Daí vai conversar com o Inter, já sabe quanto o Inter vai pedir, e daí ele vai olhar a ficha do Carboneiro. Tu acha que ele vai avançar? Eu não vou avançar tanto, eu procuro pensar de forma otimista que o Internacional vai exercer o direito de compra, porque ele vai para um campeonato mundial e vai ter o seu valor. Mas daí tu só tá vai vendo ter- a questão técnica. Não, é que ele vai jogar pouco. Não, mas mesmo assim é Ah. só a questão técnica. Tu acha que ao ter as informações Não, do assim, extracampo, ó, o clube vai o avançar? extracampo é extremamente importante, não só o extracampo, como mental, para tu contratar jogadores e formatar um grupo. Tá? Mas eu acho que se tu fores ao mercado buscar jogador pro técnico, e agora sim, tu tem no vestiário alguém que vai chegar no Carboneiro, vai dar um abraço, Carboneiro, vem cá, o perfil do Abel, né? Ô, Carboneiro, vem cá, faz janeiro tá isso. aí, ano novo, Pô, vamos fazer o seguinte, na vamos próxima, completar. vamos lá que nós fazemos junto, churrasquinho. Vamos tá? transportar 5 meses Então, agora, assim, ó, 5 meses. isso chama-se gestão de pessoas, que o Abel sabe fazer. Aliás, é uma grande virtude dele. Já pode estar um pouco mais passado na parte técnica, não vai ser ele que vai dar treinamento, mas são situações e situações. Com os caras que estavam ali, não concordo contigo, mas hoje eu acho que vai ser um pouquinho diferente. Mas estou de acordo com o Calhau na questão de que faltou tanto pro Inter quanto pro Grêmio a avaliação disciplinar dos jogadores. Mas Oliveira, sabe onde é que falta? Sabe por que Carboneiro. falta isso? Sabe por que falta isso? Vem de cima. E tem desespero pelo técnico. Vem Tem de, desespero vem, pelo, isso, só pelo campo. isso vem de cima. Porque quando aconteceu o caso da Maroc, em vez da diretoria chegar e gerir o troço de uma forma, eles foram lá e botaram fogo. Sim. Então tu acaba quebrando o vestiário, por mais que diga que não quebre o vestiário, tu acaba tendo fulano que não se dá com Beltrano não se dá. É gestão de vestiário, tem que ser feita por quem é de cima. Vice futebol, o presidente entrar de vez em quando, não é toda hora. Então, É o que o coordenador deveria ter feito. O diretor esportivo, e que aí- no caso era o D'Alessandro, e mas que aí- já foi o Magrão, que já foram outras e pessoas, aí, o Tinga já ocupou no Cruzeiro. E aí são, com todo respeito ao ídolo do D'Alessandro, o D'Alessandro tem um temperamento complicado. Ele era o cara que se envolvia na briga no vestiário quando era então jogador. é complexo, né? Enfim, não vamos ficar olhando para trás toda hora, ficar olhando para trás, mas eu acho que as coisas para frente tem que melhorar, porque se não melhorar, o Inter é candidato a rebaixamento, como tu falaste. E eu espero que não. Eu acho que o cenário que está se montando vai ser um cenário mais tranquilo. As cobranças vão continuar. Mas por que esse cenário tranquilo? Tranquilo pela formatação que a gente está vendo acontecer. Qual eu acho formatação? o Abel tá no vestiário junto, pelo menos no primeiro momento. Tu tem um treinador assim, a resposta que o treinador deu pro colega de vocês que fez a pergunta em relação a ele ser a segunda opção foi uma puta de uma resposta. Tu vê que o cara não é bobo. A resposta foi uma resposta tranquila. Né? E aí se fosse o outro lá que estava lá, ia pra briga na resposta. Né? Se não tem o Abel do lado, não tinha o vice-futebol do lado. Brabo, discutindo com a imprensa, né? Porque qualquer pergunta que fazia, o cara discutia com a imprensa. Então, tu tem que tratar bem as pessoas, né? Tu tem que ter um jogo de cintura, né? O Abel, eu volto a mencionar, eu acho que o Abel, a gente está acreditando muito na mística. Mas assim, ó, vamos lá, pro lado do Grêmio. Que já existe uma expectativa em cima do Portuga. Mas é o técnico. Sim, mas é o técnico. Mas o técnico, ele também deixa o time na mão, como nós estávamos falando agora. Não, Ele pegou o boné e foi. O não, Grêmio tudo tá bem, apostando. mas daí tu precisa se resguardar contratualmente. E quem que estava lá com... Não, quem que trouxe quem trouxe foi o Paulo Pelaipe, né? Não foi. Não foi Pelaipe? Não, E o tu acha, projeto e de tu acha português certo já era isso? antes.
E tu acha certo quem está aqui como diretor executivo não foi ele que trouxe o treinador? Não, porque foi uma questão... Na em primeira... consenso. Mas aí então nós estamos falando de uma situação que o diretor executivo, que é o cara Que o responsável... Inter não tem hoje. Tá, que o Inter não tem hoje, mas tudo bem. Mas o diretor executivo, que foi contratado pelo Grêmio, não foi o cara que trouxe o português. Não, mas Ele ele está- participou, mas ele não foi só ele. Ele está isento que se algo der errado em termos de pressão, quem vai ter que demitir Não, o diretor pelo contrário, executivo. só que o projeto técnico português já vem desde setembro. O executivo que o Grêmio queria, que era o Fichão, não era o Pelaipe. Era o Rui Costa, Bom, por exemplo. Então tu tá me mostrando incongruências no projeto. Por que do projeto? Porque tu tá dizendo que é a mesma coisa do Ficha 1. Eu acho o Pelaipe superior ao o Jaime. projeto Ao fica Rui porque- Costa. Eu também acho, só que a gente precisa aqui trazer a realidade, realmente. Porque a primeira, assim, ó, se a gente questiona, tá, que o Internacional não tem diretor executivo, deveria ser a primeira pessoa a ser trazida, o Grêmio não trouxe primeiramente o diretor executivo, trouxe primeiro o treinador. Mas porque o Grêmio tinha o vice de futebol já definido. Mas já não seria é, o mas Dutra não é, Júnior. mas não é assim, cara. Aí, Mas o com Grêmio já todo tinha uma respeito, estrutura. mas aí, assim, o vice-futebol não pode ser eminência parda, cara. O futebol tem que sentar com o diretor executivo. Quem sou eu para me meter nos troços do Grêmio, cara? Acho que o Internacional já deveria ter o diretor executivo. Acho até, talvez, que pode acontecer de não ter, pela figura do Abel, do Leomir, pode até não ter. Ou ter um figurativo por estatuto. Como aconteceu um tempo atrás, que depois de um monte de tempo tiveram que trazer lá o Paulo Autori. Talvez não tenha, por isso que está demorando tanto assim, acho que talvez até nem tenha. Então, sei lá. Que aconteça isso. Mas como a gente não tem a Esse transparência... é o tempo que vai dizer. Precisa ter um pelo menos nomeado, né? Sendo nomeado, fique ali. Daqui a pouco vai ter um diretor de futebol, mais só pelo nome, eu mas... particularmente duvido que o Paulo Pesolano vai terminar o ano no Inter. Não, porque... Mas O risco é a dos dois, tradição. né? É a tradição. Não, pela performance que os dois Grêmio, clubes não. têm, pela performance... O Pesolano não era convicção da direção. Ele tem mas posições era fortes, ele tem a convicção convicções, realista. Não. Ele tem A palavra verdades- convicção não existe no dicionário do Inter hoje. Tá, mas tu tinha o sonho iludido do Tite, que eu acho que seria um tiro no pé hoje pro Internacional. Por que tiro no pé? O Tite é um dos melhores Não, técnicos. é um dos melhores, mas eu acho que não é o momento pra tu ter o Tite no Internacional. Ia dar um... Eu acho que é ruim ter um técnico bom. Cara, vamos lá. Eu vamos acho lá, que tu tem que ter um técnico pro teu momento. Ah. Eu acho que tu tem que ter um técnico vou- pro teu momento, Calhau. O Tite é um técnico que ia receber muita grana, ia trazer uma responsabilidade que o Inter não necessita E hoje. precisando de mais do que ele teria. Mas esse é o verdadeiro ponto. Fora que o Tite... O Tite está em outro patamar hoje. Hoje Condição o de Inter trabalho- não é condição falta de de respeito, trabalho- mas hoje o Inter não está no patamar. Condição de trabalho dele é buscar, eu quero esse aqui, me tragam esses jogadores, vai trazer de 4, vai trazer 3, né? Mas vai pedir jogadores como está pedindo o Vitão. E vamos lá, cara, vamos lá. É muito chato, cara. Escutar uma entrevista do Tite depois, cara, é algo... Quem tá concedendo hoje é o Matheus. Quem concedeu a entrevista no Cruzeiro era praticamente o Matheus todas. Mas é brabo, cara. Olha, tia, assim, ó, eu todo respeito assim aos técnicos do Brasil, cara, eu acho assim, Diniz e o treinador do Mirassol são os dois. Esses são os dois melhores. O Tite, pra mim, já passou a fase dele, cara. O Pesolano, a acho questão... Dos brasileiros ou do... Dos brasileiros, pra mim, cara, assim, o Tite deu, já, chega, não quero mais escutar ele nas entrevistas, torrei meu saco, cara, entregou a Copa lá também, foi um dos responsáveis, deu, quero... A questão do tempo de Meu trabalho... tempo de torcida pro Tite já passou. Eu acho pesado, acho que pode ser Já bastou o Roger com as entrevistas dele, cara. Aí os caras querem trazer o Tite, né, o discípulo, o filho, o discípulo. Professoral. O Grêmio não conclui um ano com o treinador desde o Mano Menezes na outra passagem, ainda lá em 2007, 2008, e o Internacional desde 2018 com o Odair. Não, o Grêmio Não, e o concluiu Renato? com o Renato. tirando o Renato. Tirando o Renato, que Não, foi tirando- um longo prazo, né, claro. Tirando o Renato, sim. Mas trabalhos de um ano praticamente. o Grêmio Eu não sei concluiu com não, um cara. ano, Eu mas, claro, acho que Renato, vai ter muita gente sim. rodando no Brasileirão muito mais cedo. E esse ano foi as primeiras rodadas do Brasileirão, acho que era 10 rodadas, tinha 9 demitidos, né? Esse ano o pessoal vai rodar mais cedo, cara. Porque tu vai ter um campeonato estadual, não só o nosso, mas todos os outros vão começar mais cedo, onde a maioria vai jogar com uma responsabilidade menor, com base e tal, e tu vai entender no início, mas se o resultado não vier, já vai vir a cobrança. Tá natural. Aí, simultaneamente, tu vai começar o Brasileiro.
não vai bem nas 4 primeiras rodadas ali, que vão ser juntas do Campeonato Gaúcho, já não vai ter um risco de um dos dois aqui caírem? Tu pode ganhar o Campeonato Gaúcho enquanto está na zona do rebaixamento. O que seria um fiasco hoje para a dupla Grenal no Gauchão? O que não dá para aceitar. Não rebaixar. chegar na final. Não chegar na final, Não chegar na final. Mas aí não chegar na final, tu tá quase assumindo esse risco total. Mas é um campeonato de 2 equipes, né? Não, Convenhamos. mas aí tu jogando com o time principal. Mas nos últimos anos, Tu jogando qual foi? com Nos últimos reserva anos, qual e foi base, o único não. campeonato que foi final Grenal foi esse? Foi esse ano, né? Os E últimos todos 3 foram anos. vexames internacional. Mas enfim, Cair na semi é ruim. Os mas, que não foram Não, vexatórios tá foi querendo cair pro passar Grêmio um pano antes. pro Internacional, né? Não, eu acho que Cara, o vexame não. seria tu não chegar na semifinal. E é um risco que se corre. Semifinal tem que chegar. Porque é um... O vexame é a dupla Grenal não chegar na final do Campeonato Não, Gaúcho. pelo orçamento sim, mas Sim, depende mas, como tu mas vai com jogar. o time principal jogando, não com a Depende como base. tu vai Tu jogar. jogando com a base, com os guris, tu tem obrigação. Mas as bases não estão mais É aquilo jogo tudo que a gente quartas de fala. final. Mas daí é a jogo único, prática. eu acho lindo, Só que né? pela Eu estrutura acho que a lindo. dupla Grenal tem, é responsabilidade, é obrigação. Mas eu vou dizer uma coisa para ti, nós temos que calçar o chinelo da humildade, cara. Guardadas as proporções para o Brasil inteiro também, aqui no Rio Grande do Sul também diminuiu essa diferença dos times do interior para o Internacional e Grêmio, cara. Por mais que tu tenha orçamento, os orçamentos não estão sendo bem trabalhados para que tu chegue a dizer, nós vamos ganhar todo mundo. No Brasil inteiro, nós estamos vendo que o Palmeiras, os times que o Palmeiras ganhou, os times de cima, o Palmeiras não conseguiu fazer pontuação, só fez pontuação com os times da página de meio para baixo, não é? Ou de X colocação para baixo. Então está muito nivelado o futebol, não dá para achar que só salário, só... às vezes o time se entrega... Vamos lá, vamos falar do Vasco e Corinthians. Os dois times são Estão times... devendo aos tubos. São times times frágeis, né? Frágeis. Chegaram Jogo lá, muito ruim, meteram muito 70 milhões de reais. Quem que jogou melhor? Para mim, o time do Diniz jogou melhor. pouquinho O time melhor. do Corinthians foi mais efetivo. Mas nível toca taco, cara. Nível parelho, né? Porque o Dorival, o time mais vencedor, o treinador mais vencedor da Copa do Brasil. Então tá tudo muito nivelado, cara. Tem que jogar, tem que transpirar e ter entrega, né? E aí, em alguns casos, aí sim, os times que tiverem jogadores que têm um pouquinho de nível técnico melhor vão se sobressair em relação aos outros, né? Senão tem que suar para ganhar a partida, cara. Achar que vai ganhar na camiseta, não vai ganhar. Não vai ser tão simples assim, ainda Não, mais já com faz outras tempo, forças. já faz tempo que já não é mais tão simples assim. Que a gente está vendo clubes aí no Campeonato Brasileiro surgindo, bem administrados, surgindo e vendendo caro uma derrota ou ganhando de times que eram considerados top de linha. Juventude joga com o time principal? Juventude, em princípio, começa com o time bem Primeiras bastante rodadas vai discutido. ser com o sub-20. Não Sub-20 vai dar também. tempo de fazer A pré-temporada, porque a Série B começa em março, mas tem um tempo para se planejar. Grupo Priori, sua necessidade é nossa prioridade, completando 15 anos com excelentes oportunidades de negócio. Agora com consórcios. Fone Whats 3061-2221. Catani Portões, fone 999-674993. Neugbauer, nossa história é chocolate. Global Aço, @globalaco-rs, apaixonada pelos clientes. Produtos e serviços em aço. Parrilla del Sur, melhor pedaço do Uruguai em Porto Alegre. Nilópolis 111, aos domingos, à noite, entrecô em promoção. Via Condote, Shopping Total, Galeria 7 de Setembro e Canoas Shopping. Está Fácil Estacionamentos, estacionamento que facilita a sua vida, primando pela qualidade e tecnologia na aplicação de processos e serviços. Tintas Alessi, cores que fazem história. Pampas Prime, Casemiro 1212, loja 2. Manda para todo o Brasil, 3574-0504. Aquela janela, costelão, brisket, cordeiro inteiro, meio cordeiro, linguiças artesanais a preço de loja. Malhas Ferju, 20 mil metros quadrados de loja, Trevo de Imbituba, Santa Catarina. Os melhores preços da região sul do Brasil. Brasil Panificação, indústria de pães, bolos, confeitos congelados. No Insta, Brasil_Panificação. Ligue 051-99-33-640-63. O pão que sempre uniu os gaúchos. Estamos no canal do REC. Inscreva-se, deixe um like, ative as notificações.
transmitindo também para o canal 6 de Gramado e Canela, na página oficial do Facebook de Luiz Carlos Reck, para 110 mil inscritos. Muito obrigado, senhores, André, Léo, Bernardo, Caliel, pela companhia e uma ótima tarde a todos.